E aí, meus amigos, revisão PGE, tudo certo? Vamos começar agora a análise da prova de Direito Administrativo da PGM Teresina. Já analisamos a administrativo da PGE Amazonas aqui todinho. As duas são Banca FCC, mas foram provas com níveis de dificuldade diferentes, tá? PGE Amazonas foi mais difícil, PGM Teresina foi um nível mais fácil, tanto é que isso refletiu na nota de corte, né? Lá na Amazonas 65, aqui na PGM Teresina ainda não tem a nota de corte oficial, mas deve ficar por volta de 80. Então você vê que tem uma diferença grande aí, justamente porque a prova da PGM Teresina foi mais objetiva, enunciados menores, questões mais claras. Tá? Lá na PGE Amazonas nós tivemos mais questões complicadas até de interpretar o enunciado, beleza? E já vamos começar aqui com uma questão bem interessante envolvendo licitações. Antes de tudo, se você se interessa por concursos de procuradoria, te convido a se inscrever no canal. A gente sempre traz vídeos nessa área, especialmente para quem quer fazer concurso em alto nível mesmo, as grandes procuradorias, beleza? E se gostar desse tipo de vídeo, deixa o like aí pra gente também. Então vamos começar agora a análise da prova de Direito Administrativo da PGM Teresina, ok? Lembrando que eu estou fazendo esses vídeos antes de sair o gabarito oficial, tá? Então, de repente, pode até mudar algum gabarito. Tem uma questão, inclusive, que é passível de anulação. A gente vai chegar nela nos vídeos lá para frente, ok? Vamos lá. A questão de hoje que nós vamos comentar é a questão 18 da prova. Olha só. Uma vez classificadas as propostas técnicas, proceder-se-á à abertura das propostas de preço dos licitantes que tenham atingido os requisitos mínimos estabelecidos no instrumento convocatório, ponderando-se as pontuações atingidas em ambas as propostas, conforme fórmula prevista no edital, que deve observar a valorização máxima de 70% para a proposta técnica. Encerra aqui a citação que ele estava fazendo aqui do dispositivo. E aí vai falar o seguinte: o procedimento acima descrito é necessariamente empregado. O que ele fez? Ele praticamente copiou um trecho da lei e está perguntando para você ao que esse trecho da lei está se referindo, ok? Veja que é uma questão bem direta até, né? E aí olha só, alternativa A, na modalidade de licitação concorrência. Ou seja, ele está falando que aquele trecho ali se refere à modalidade de licitação concorrência. E aí você já elimina de cara, tá? Por quê? Porque ele está falando ali de critério de julgamento. Claramente ele está falando de critério de julgamento. E você percebe isso porque ele começa falando, olha, as propostas técnicas. A gente tem proposta técnica e proposta de preço quando a gente está analisando o critério de julgamento justamente chamado de técnica e preço, né? Senão não haveria razão para ele falar aqui que uma vez classificadas as propostas técnicas, e aí depois nós vamos chegar e fazer uma ponderação com as pontuações atingidas em ambas as propostas. Se ele fala ambas as propostas, é porque nós estamos analisando um procedimento licitatório em que o licitante apresenta duas propostas diferentes, né? Que é justamente aqui no nosso sistema de técnica e preço, tá? Então vamos lá. Então a gente já elimina a licitação na modalidade concorrência, porque nós podemos ter concorrência com critério único em preço, tá? Ou com critério único em técnica, ok? Então, isso que estava sendo descrito ali no enunciado não necessariamente é uma concorrência. Não necessariamente a concorrência tem que ocorrer daquela forma, melhor falando. Ao se adotar o critério de julgamento por melhor técnica ou conteúdo artístico, quase essa daqui, tá? Por quê? Porque ele tá falando de critério de julgamento mesmo, mas não é melhor técnica porque ele fala ambas as propostas. E se fosse só melhor técnica, ele só teria uma proposta naquela licitação. Se você ainda tá um pouco perdido, eu peço um pouquinho de paciência, daqui a pouco eu explico de uma forma um pouco mais abrangente esse assunto, e se você tem uma base um pouco mais fraca em licitações, vai fazer mais sentido essa questão para você, ok? C, na modalidade de licitação pregão, erradíssimo, tá? Pregão, como já era na 10.520, continua sendo com o novo regime de licitações, pregão só analisa preço, só. Pregão não analisa técnica, tá? Por quê? Porque pregão é a nossa modalidade de licitação mais simples mesmo. O pregão, ele é tipo um leilão invertido, né? Invertido porque no leilão é quem paga mais, no pregão é quem
faz a proposta mais baixa, né? Quem oferece aquele produto, aquele serviço pelo menor preço. É só preço que interessa na modalidade pregão. Ao se adotar o critério de julgamento por técnica e preço. Esse é o nosso gabarito. Ao fim do vídeo aqui eu vou fazer uma pequena revisão com você dessa técnica, desse critério de julgamento técnica e preço, ok? Então, tenha um pouquinho de paciência. Se você ainda está meio perdido com o que é esse critério de julgamento, vai valer a pena. Vamos lá. E na modalidade de licitação, concurso. Também não, tá? Concurso vai analisar melhor técnica, ok? Esse é quando tem essa mistura entre técnica e preço, a gente sabe que está falando justamente do critério de julgamento por técnica e preço. Primeiro aspecto aqui agora, beleza? Então a gente viu, gabarito é D. Agora eu quero que você entenda melhor esse assunto, tá? Primeiro aspecto, se você não tem uma base boa em licitações, você ficou perdido nessa questão, porque essa questão trata de procedimento de licitação. É o que acontece quando a licitação está andando mesmo. E entende disso quem estudou bem licitações e conseguiu captar, conseguiu trazer para si a lógica de um procedimento de licitação, tá? Então assim, se você errou essa questão, tudo bem, de repente ali você esqueceu algum detalhe e tal. Agora, se você não entendeu exatamente o que a questão queria, dá pra gente diagnosticar aqui um problema, vamos dizer assim, no seu conhecimento. Você precisa reestudar licitações para entender a lógica da licitação. Não basta ler a Lei 14.133, tá? Se você não entendeu exatamente o que essa questão queria, sinceramente, você precisa reestudar licitações. Não precisa de um livro próprio para isso, tá? Pode ser por um capítulo de um bom manual que você use, ou se você estuda por PDFs, né? Os PDFs ali com a profundidade adequada para você entender o assunto. Por que que muita gente que não entende de verdade licitações fica perdido aqui? Existem duas coisas no procedimento de licitação que são bem diferentes, mas que causam uma confusão em quem está começando a entender só. Uma coisa é a modalidade de licitação, tá? E aí na modalidade de licitação é que a gente fala em concorrência, em pregão, em leilão, em concurso. Outra coisa diferente da modalidade de licitação é o critério de julgamento, tá? Então, por exemplo, numa só modalidade, na modalidade concorrência, nós podemos ter concorrências com critérios de julgamento diferentes. Uma concorrência que só analisa preço, uma concorrência que só analisa técnica, uma concorrência que analisa técnica e preço, tá? Então veja que são instrumentos jurídicos diferentes, tá? Modalidade de licitação é diferente de critério de julgamento. Não dá para eu falar com vocês aqui agora, nesse vídeo, de modalidade de licitação, porque senão a gente ia precisar de um vídeo de 1 hora para tratar tudo que tem para tratar aqui. Mas critério de julgamento dá para a gente abordar um pouquinho. Primeiro ponto é o seguinte, isso era chamado de tipo de licitação na 8666, tá? Na 14.133 mudou o nome para critério de julgamento. É a mesma ideia, é a mesma coisa, mudou o nome. Eu inclusive gostei dessa mudança, ficou mais técnico, porque falar tipo de licitação confundia mesmo com modalidade de licitação, sabe? Qual que é a diferença entre um tipo e uma modalidade de alguma coisa? Nada, são meio sinônimos assim, né? Não são palavras boas para diferenciar institutos, sabe? Então, modalidade de licitação de um lado, critério de julgamento do outro, ficou muito mais claro o que a lei quer dizer. Então, o legislador aqui da 14.133 andou bem com essa mudança de nomenclatura. E aí, quais são os critérios de julgamento? Olha só, o artigo 33 da lei que traz pra gente. A gente tem o critério menor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior lance, que só vale para o leilão, e maior retorno econômico. Veja que, olha só, menor preço e maior desconto, embora a lei trace algumas diferenciações, são institutos muito semelhantes, são critérios muito semelhantes, né? É que aqui, no maior desconto, é quando nós temos um preço global já fixado pela administração pública e o particular vai falar qual é o percentual de desconto ali. E aqui no menor preço é quando nós temos item a item na licitação e aí o particular, o licitante, coloca o preço para cada item, ok? Mas são bem semelhantes. Técnica é muito diferente.
No critério melhor técnica, a administração pública tem que usar critérios objetivos para definir quem dos possíveis prestadores daquele serviço faz melhor, tá? Devem ser critérios objetivos, até para garantir a isonomia, a impessoalidade e a eficiência da administração pública, ok? Técnica e preço, que é o tipo de licitação que interessa aqui para gente, em técnica e preço, a administração pública vai ter que dar uma nota para a técnica do particular, com critérios objetivos, e também uma nota para o preço oferecido. E aí, da conjugação dessas notas, é que vê qual é o licitante vencedor, tá? Então, a gente vai ler os dispositivos legais, mas antes de ler, eu quero explicar bem explicados aqui para você entender a lógica do critério técnico e preço, ok? E aí, eu vou criar um exemplo aqui, que eu gosto bastante em licitações, do exemplo de usina hidrelétrica, tá? É porque usina hidrelétrica é a típica obra pública grande e complexa, sabe? Então a gente tem exemplo para muita coisa de direito administrativo com usina hidrelétrica. Vamos imaginar agora que a administração pública quer construir uma usina, ok? E aí vai fazer a licitação. E aí, vamos lá, diversas empresas ou consórcios de empresa, né? As empresas se coligam, formam um consórcio para concorrer nessa licitação. Que modalidade de licitação? Modalidade de concorrência, que é a nossa modalidade, vamos dizer assim, mais abrangente para licitações. Ok. Qual critério de julgamento? Técnica e preço. Por que técnica e preço? Para a hidrelétrica faz sentido. Por quê? Porque não é simplesmente quem vai oferecer ali o menor preço por quilowatt-hora para a administração pública. É também quem consegue fazer a usina hidrelétrica com as melhores tecnologias, com menor impacto ambiental, com a melhor geração de empregos qualificados. Enfim, nós podemos ter vários critérios objetivos para falar não só quem faz a hidrelétrica mais barata, mas para quem faz a melhor hidrelétrica. Só que não é só fazer a melhor, o preço também importa. Por isso que o critério técnico e preço faz muito sentido aqui, para esse caso, tá? Então é nesse tipo de situação em que a gente tem um objeto complexo, que há várias formas de fazer, mas que o valor final também é muito importante. Para esse tipo de objeto, faz sentido adotarmos aqui técnica e preço. E aí como que vai funcionar na prática? Cada licitante vai apresentar duas propostas para a administração pública. Na primeira proposta, esse licitante ele vai falar como ele vai fazer aquela obra, imaginemos nesse caso, né, uma obra pública, como ele vai fazer. Com base nos critérios de como ele vai fazer, a administração pública dá uma pontuação, tá? Então imagina, usina hidrelétrica de novo, imagine que tem lá, olha, área alagada. Quanto menor a área alagada, menor o impacto ambiental, então melhor é essa técnica. Então a administração pública pode criar um critério lá no edital de licitação, falando, olha, se a área alagada for de 100 mil metros quadrados, então vale pontuação 5. Se for de 80 mil metros quadrados, aí vale pontuação 4, sabe? Vai, enfim, dar uma nota, no fim das contas, para a área, para o impacto ambiental, e aí cria critérios objetivos para esse impacto ambiental. E assim para as outras diversas especificações que aquela obra pública, aquele serviço pode ter. Isso é a técnica. No preço, a administração pública também vai dar uma nota. Vai falar, olha, quem oferecer aí esse serviço aqui a 1 milhão vai ganhar nota 10. Quem oferecer até 1,5 milhão ganha nota 8. Até 1.800.000 ganha nota 6. Enfim, vai dar uma nota também para a proposta de preço. E aí da somatória ponderada, daqui a pouco a gente vai chegar nessa ideia de ponderação, da somatória ponderada é que a gente classifica os licitantes e vê qual ficou melhor, ok? Entendeu a ideia geral de técnica e preço? Agora vamos ler alguns dispositivos legais, ok? Artigo 36. O julgamento por técnica e preço considerará a maior pontuação obtida a partir da ponderação, segundo fatores objetivos previstos no edital, das notas atribuídas aos aspectos de técnica e de preço da proposta. Então veja que sempre tem duas notas, né? Parágrafo 2º. No julgamento por técnica e preço, deverão ser avaliadas e ponderadas as propostas técnicas. Então primeiro analisa a proposta técnica,
e em seguida as propostas de preços apresentadas pelos licitantes, na proporção máxima de 70% da valoração para a proposta técnica. O que isso quer dizer? Quer dizer que o máximo que o preço pode valer na nota final é 70% daquilo que vale a nota técnica, tá? Então, por exemplo, se a nota técnica vai de 0 a 10, a nota preço tem que ir de 0 a 7, tá? Ou, se quiser adotar uma fórmula matemática, pode ir a 0 a 10 também, mas aí vai ter que ter um redutor proporcional aqui, ok? É isso que a lei diz para quê? Para valorizar a técnica em detrimento do preço, tá? Então a técnica, em regra, é o nosso critério mais importante aqui, embora o preço também conte, ok? E o parágrafo 3º vai falar que o desempenho pretérito na execução de contratos com a administração pública deverá ser considerado na pontuação técnica, observado o disposto nos parágrafos 3º e 4º do artigo 88 desta lei e em regulamento. Interessantes aqui, né? Na modalidade técnica e preço, nós podemos ter uma espécie de prova de títulos com os licitantes. E que titulação é essa? São os contratos anteriormente cumpridos por aquele licitante. Então o licitante que já construiu, por exemplo, grandes obras para a administração pública, sem atrasar, sem estourar orçamento, enfim, cumpriu tudo com a qualidade especificada, tudo certo, ele ganha essa pontuação para que nas próximas licitações ele use isso aqui para melhorar a nota dele no critério técnica, beleza? Esse é o critério de julgamento, técnica e preço. Veja que não é tão difícil assim, mas se você não está com a base bem sólida em licitações, ficava difícil entender o que o examinador queria aqui nessa questão, beleza? Espero que esse vídeo tenha sido bastante útil para você. É isso aí e vamos juntos!